E é exatamente isso que a palavra de Deus, ela produz em nós. Ela produz esperança, porque quando nós escutamos essa palavra, ela gera em nós esse desejo de querer cada vez mais estar na presença de Jesus, de querer crescer cada vez mais no exercício da fé e entender o quanto Deus quer agir em nossa vida e o quanto Ele quer gerar essa esperança em nós. Nós ouvimos hoje a liturgia da palavra, e ela dá um destaque todo especial à autoridade de Jesus. Nós estamos meditando, o Evangelho de Lucas no capítulo 4, e Jesus está hoje no Evangelho, na cidade de Cafarnaum, na região da Galileia. A cidade de Cafarnaum, ela vai se tornar muito importante no ministério de Jesus, porque vai se tornar a sede do apostolado de Jesus, porque lá ficava a casa de Pedro, e lá onde Jesus, ele armava a sua tenda, porque Jesus andava por todos os lugares, mas voltava para Cafarnaum. Cafarnaum também vai se tornar uma cidade importante, porque lá Jesus realizou muitas curas, muitos milagres, muitas ações miraculosas Jesus fez na cidade de Cafarnaum. Mas ontem, na segunda-feira, nós escutávamos o mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 4. Ontem, Jesus estava na sinagoga de Nazaré. A cidade de Nazaré foi a cidade onde Jesus fora criado, e a cidade de Nazaré ficava bem próxima de Cafarnaum. Ontem Jesus pregava na sinagoga de Nazaré, e quando Jesus pregava na sinagoga de Nazaré, as pessoas ficavam muito incomodadas. A palavra de Jesus trazia incômodo às pessoas, a ponto de muitas delas ficarem revoltadas com a pregação de Jesus, com a fala de Jesus. E ontem na sinagoga de Nazaré, eles ficaram tão irritados que eles pegaram Jesus, levaram para um lugar alto, e eles queriam jogar Jesus lá de cima. E Jesus passou no meio deles e desceu para Cafarnaum. Hoje Jesus está em Cafarnaum. E interessante, em Nazaré, as pessoas, elas ficaram incomodadas, mas hoje em Cafarnaum, quem também fica incomodado é Satanás. E nós perguntamos através da palavra que nós escutamos hoje, e é muito claro, na sinagoga de Cafarnaum, o Evangelho diz que tinha um homem possuído por um demônio impuro, e quando eles escutam Jesus, eles começam a dizer: Jesus, nós sabemos quem tu és, tu viestes para nos destruir. Ó, coisa importante para nós, Jesus, ele destrói toda a força do mal, tudo aquilo que se levanta para nos atrapalhar, tudo aquilo que se levanta para nos destruir, as forças do mal que se levantam contra nós, elas caem todas por terra, à medida em que nós clamamos o nome de Jesus, porque a presença de Jesus, ela derruba todo o mal, ela derruba todo o mal. Por isso, as pessoas de Cafarnaum, elas ficam, diferente de Nazaré, elas ficam perplexas, e elas começam a dizer: que autoridade é essa? Esse homem tem autoridade, ele fala com autoridade, mas que autoridade é essa, meus irmãos? É a verdade que Jesus prega. Ele é o próprio conteúdo da sua pregação, porque ele é o verbo que se fez carne. Jesus começa a trazer luz onde havia escuridão, Jesus começa a trazer a verdade onde havia mentira. Por isso os demônios ficam revoltados, porque Jesus, quando ele entra em nossa vida, ele destrói todo o mal. Por isso nós precisamos reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. Por isso que nós precisamos acolher a sua palavra, a autoridade que vem de Jesus.
ela derruba todo o mal que nos aprisiona. E Jesus ordenou na sinagoga de Cafarnaum que aquele homem fosse liberto de todo o mal, que ele fosse liberto de toda corrente que o amarrava. O Evangelho diz: Jesus ordenou com autoridade que o demônio saísse daquele homem. Ele caiu por terra e deixou o homem em paz. Ouvindo hoje a palavra, meus irmãos, o Senhor também quer dirigir ao nosso coração essa mesma palavra. Nós somos convidados a acolher Jesus e reconhecer que todo o mal vem para o chão quando nós aprendemos a buscar Jesus com toda a verdade do nosso coração. Quando nós deixamos Jesus entrar, Ele nos liberta de todo o mal, como o homem do Evangelho de hoje foi liberto. E quantas vezes nós somos mesmo atacados pelas forças do mal, e quantas vezes a nossa vida está literalmente atrelada às forças do mal, e por isso tantas vezes nós não conseguimos evoluir na nossa vida, não conseguimos dar certo, porque estamos sob o domínio do mal, acorrentados sobre o domínio do mal. Nós não conseguimos ir muito longe. A palavra de hoje, dessa terça-feira, nos ensina, meus irmãos, algo que é poderoso. Quando nós percebermos a necessidade de clamar o nome de Jesus, porque ao longo do nosso caminho nós vamos percebendo, nós vamos entendendo o que é de fato natural em nossa vida, mas nós também somos capazes de perceber quando as forças do mal se manifestam contra nós. Quando nós não conseguimos dar passos em nossa vida, quando tudo parece estar estacionado, quando a gente tenta se esforçar e não consegue. É o homem do Evangelho de hoje. Mas quando Jesus, Ele ordenou que o mal cessasse, quando Jesus ordenou que o demônio saísse daquele homem, ele foi liberto. E a palavra diz: e o demônio não pôde mais fazer mal algum àquele homem. Olha que palavra de autoridade o Senhor está nos dando hoje. Diante do mal que se levanta contra nós, o que nós devemos fazer, Padre? Devemos clamar o nome de Jesus. Diante daquelas situações que você percebe, tem alguma coisa errada na minha vida, tem alguma coisa errada aqui dentro da minha casa, tem alguma coisa errada dentro dos meus projetos de vida. Ali o Senhor está nos dando a graça de poder clamar o nome de Jesus, porque quando nós aprendemos a clamar o nome de Jesus, o inimigo, ele não tem força sobre nós. Quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, os demônios começaram a gritar, porque aonde Jesus entra, o mal não impera. Não esqueça disso, meu filho, minha filha. Aonde Jesus entra, o mal não consegue ficar. Aonde Jesus chega, o mal sai em retirada. Aonde Jesus entra, ali o mal não permanece. Ele não consegue estar aonde Jesus está. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Que nós não devemos nos afastar de Jesus. O que a palavra está dizendo? Que nós não devemos nos afastar de Jesus, porque quando nós nos afastamos, o inimigo se aproxima. Todas as vezes que eu me ausento, todas as vezes que eu saio da presença de Jesus, o inimigo se aproxima, porque ele sabe que eu fico vulnerável. Sem Jesus eu sou vulnerável, sem Jesus eu sou fraco. A quem ele busca? Os fracos. Onde é que o inimigo de Deus encontra força? Nos fracos. E quando é que nós estamos fracos? Quando nós estamos distantes de Jesus. Aquele homem estava fraco, mas quando Jesus entrou na vida dele, o mal não teve mais poder, porque na presença de Jesus, todo joelho, diz a palavra, se dobra, na terra, no céu e nos infernos. Para você não esquecer disso.
O Evangelho nos convida nessa noite a nos aproximar da graça. É em Jesus onde nós encontramos a força. É em Jesus onde nós, de fato, encontramos o verdadeiro sentido do nosso existir. É nele que nós vencemos todo o mal. É em Jesus que eu sou liberto de todos os males. Fica de pé, meu filho, minha filha. Levanta tuas mãos para o alto. Nós queremos clamar nessa noite o nome de Jesus. Nós queremos nessa noite proclamar o nome de Jesus sobre nós. Como naquela sinagoga de Cafarnaum, Jesus entrou naquele lugar, estabeleceu o seu reinado. Nesse lugar, nós também queremos estabelecer o reinado de Jesus. Se você pode fechar teus olhos agora, fecha teus olhos. Vai abrindo teu coração, vai dizendo para Jesus: meus filhos, Senhor, eu quero ser liberto de todo mal, de tudo aquilo que se aproximou de mim para destruir minha vida, de tudo aquilo que entrou na minha vida para destruir minha casa, para destruir minha família. Mas nessa noite eu quero clamar o nome de Jesus. Eu vim nesse lugar para clamar o nome poderoso de Jesus contra todas as forças do mal. Eu vim aqui nesse lugar, Jesus, porque eu quero me encontrar contigo. Eu vim aqui nesse lugar, Jesus, porque nessa noite eu quero romper com todo vínculo do mal. Nós erguemos as nossas mãos em adoração nessa noite e suplicamos: Jesus, vem, aproxima-se de nós. Vai dizendo para Ele onde você está: Senhor, eu abro o meu coração para que Tu estabeleças o Teu reinado sobre mim, para que o mal não tenha mais domínio sobre a minha mente, gerando opressão em mim, me fazendo olhar para a minha vida de uma forma errada, de um jeito errado, me condenando, me punindo. Jesus, eu quero clamar nessa noite que a minha mente seja liberta de todo mal. Eu convido você agora, filhos, a colocar a sua mão na cabeça. Coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça e vai pedindo agora: Jesus, tira todo o mal da minha mente. Nós estamos reunidos como comunidade, filhos. Nós estamos reunidos em torno do Senhor. Então clame agora: Jesus, liberta minha mente. Tira da minha mente toda opressão, aquilo que tem gerado em você negativismo, aquilo que tem gerado em você opressão, que tem levado você a pensar até mesmo que sua vida não tem sentido. Em nome de Jesus, nós ordenamos nessa noite que todo mal que tem gerado desejo de morte em você, vozes que levam você a não querer mais viver, no nome santo e poderoso de Jesus, como sacerdote eu ordeno pelo sangue de Jesus que todo espírito de morte que tem dominado sua mente saia agora e liberte essa mente de todo pensamento de suicídio. Eu ordeno pelo nome poderoso e santo de Jesus que todo espírito de morte que paira sobre a tua mente, mandando você tirar sua própria vida, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, Tira, Jesus, toda essa visão errada. O Senhor traz no meu coração agora pessoas que têm se olhado de forma errada. É assim que você tem se olhado. Você é a pior pessoa, nada dá certo, você não vai conseguir. É assim que você tem se percebido. Começa, não termina, não tem perseverança nas coisas.
se anima, mas de repente o ânimo vai embora e você abandona, não tem perseverança em nada que você faz. Eu quero orar em nome de Jesus que tua mente seja purificada nessa noite e caia por terra toda falta de perseverança, toda desordem na tua mente, toda incapacidade que paira sobre a tua mente, te levando a se sentir uma pessoa insegura, incapaz para as coisas, uma pessoa que tem medo de tudo, que tudo que vai fazer, faz com insegurança. Em nome de Jesus, Ele está derramando muitas graças nessa noite, e muitas pessoas estão sendo libertas. Muitas pessoas estão sendo libertas. Sua mente está sendo destravada. Pessoas que estavam com a mente travada, não tinha criatividade, não tinha visão para nada. O Senhor está dando agora a você uma visão nova. Tudo estava obscuro, você não via saída em nada, mas o Senhor está derrubando, e Ele está dando uma visão nova a você. Coloque a mão no seu coração. Ora agora pedindo: Jesus, tira toda angústia. Tira, Jesus. Joga para fora toda angústia. Joga para fora toda angústia, Jesus. Tira de mim toda angústia, todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio que eu tenho guardado. É a hora, filho, é a hora, filha, de clamar o nome de Jesus, para que Ele venha limpar nesta noite o teu coração de todo ressentimento, de toda mágoa, de todo ódio que você tem guardado. O Senhor, Ele quer tirar, porque Ele quer curar muitas pessoas. Pessoas que têm muitas dores, muitos sintomas. Em nome de Jesus eu ordeno agora: joga para fora e deixa o Senhor curar-te, porque Ele te trouxe aqui nesse lugar, porque Ele deseja te curar nessa noite. Pessoas que guardam tudo isso e que apresentam sintomas sobre você, eu ordeno em nome de Jesus a libertação sobre a tua vida de todos esses males. Você não entrou aqui nesse lugar, e como Jesus ordenou, em nome dEle, como ministro dEle, a quem Ele me deu a ordem de expulsar os demônios, saia desse lugar, porque os filhos que estão aqui, eles pertencem a Jesus. Aqueles que chegaram aqui nessa noite já não está mais sobre o domínio do mal, eles estão sobre o domínio da graça. Eles estão sobre o domínio da graça. Eles estão sobre o domínio da graça. E aqueles que estavam oprimidos e aqueles que estão sendo libertos nessa noite pelo poderoso nome de Jesus. Diga de onde você está, amém. Amém. Diga onde você está, aleluia. Diga glória a Deus. Nós estamos sendo libertos pelo santo e poderoso nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de libertação. Muitos que chegaram aqui oprimidos vão sair desse lugar livres. Aqueles que estavam sob o domínio das correntes de Satanás, elas estão sendo todas quebradas. Todas quebradas. Não ficará uma corrente sem ser quebrada, nenhum vínculo do mal que não será desfeito nesta noite de adoração aqui no ginásio. Vai tocando em teus filhos, Senhor. Vai gerando libertação, Jesus. Vai tirando toda contaminação, Jesus, toda impureza, Jesus, porque essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite de libertação. Alabaia, cantoria, alabaieire,
Vem libertar o teu povo, Senhor Jesus. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, dissipa todas as trevas. Canta mais uma vez, pedindo: livrai-nos do mal. Canta, filho. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, vem libertar o teu povo, Senhor Jesus. Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do todas as trevas vão atuar. Estende tua mão aqui para o altar. Olha para o altar. Pela poderosa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde Ele venceu o mal, onde Ele derramou o seu sangue, para que nós fôssemos libertos de todo o mal, como nós cantávamos agora. Pela santa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua vida seja liberta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a tua vida seja liberta, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a tua vida seja liberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Aplaude Jesus bem forte.